Fala meninos, tudo tranquilo? Vamos então à segunda parte de vetores. Nessa segunda parte você vai aprender algumas regras que vai te ajudar a resolver a segunda parte da lista. Então vamos lá, começando por subtração. Como que você faz uma subtração de dois vetores? Eu quero a operação D é igual a A menos B. Quando você pensa numa subtração de dois vetores, é como se você fizesse uma soma. O vetor D, A menos B, é a mesma coisa que A mais menos B. Tá vendo aqui, ó? Esse mais menos volta aqui no menos. Então, você não está alterando a operação vetorial. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? O vetor menos B, ele é conhecido como vetor oposto. Olha como é que ele é. Ele é igualzinho ao vetor B, mesma direção, mesmo módulo, só altera o sentido dele. Então, você vai pegar o vetor A como ele é e somar com o vetor menos B. Isso é fazer uma subtração. Então, vamos lá. Método do paralelogramo. Olha, o vetor A e o vetor B devem ficar na mesma origem. Na verdade, você não vai somar com o B, né? Eu desenhei o B aqui, ó, só para você ver que ele era para cima, fiz ele pontilhado. Na verdade, você vai somar com o menos B. Então, o menos B você inverte o sentido dele. E repare que pelo método do paralelogramo, os vetores ficam na mesma origem. Ó. Então, o procedimento é o mesmo. Traço o paralelogramo, as linhas paralelas a cada vetor, pontilhado, e o vetor resultante sai do encontro dos vetores e chega no encontro dos pontilhados. Esse é o vetor D. Muito bem. Olha o método do polígono fechado. Mesma coisa, um atrás do outro. O vetor B de bola seria para cima. Aliás, ele é para cima, só que você vai somar com o menos B. Aí o menos B você inverte o sentido. E cadê o vetor resultante pelo método poligonal? Sai da origem do primeiro, chega na extremidade do segundo vetor. Repare que os vetores são iguais, ó, nos dois métodos. Para você calcular o módulo, lei dos cossenos. Veja, se você tiver esse ângulo aqui, não é o ângulo entre os vetores A e menos B? Então, você usa a lei dos cossenos com o sinal mais. Se você tiver esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo oposto ao lado desejado, aí a lei dos cossenos com o sinal menos, ok? Então, cuidado na hora de desenhar. Beleza. Decomposição vetorial. Meninos, esse método vocês vão usar demais. É um dos mais utilizados. Então, imagine uma força F, essa força verde inclinada para a direita. Imagine alguém puxando um corpo dessa forma. Essa força é como se ela tivesse uma parte para a direita, ou seja, você puxa o corpo, uma parte dessa força é para a direita e uma parte é para cima. Então, fazer a decomposição é justamente saber quanto para a direita e quanto para cima. Então, primeiro vamos fazer um esquema, um desenho. São as chamadas projeções. Olha que desenho bonito. Você pega aqui, então, faz uma marcação com o vetor F. É como se fosse uma sombra do vetor. Olha só. Como se tivesse aqui um sol a pino, projetando o vetor na direção horizontal. Você tem o fx. E como se você tivesse uma sombra projetando o vetor lá no eixo y. Então, você tem aqui as componentes vetoriais fx e fy. Repare que fica um retângulo. Ó. E esse retângulo, o que você faz? Você imagina aqui, ó, uma parte dele formou um triângulo retângulo, que você vai utilizar noções aqui de seno e de cosseno, para achar quanto vale cada componente. Então, como que você faz aqui, por exemplo, para definir o cosseno do ângulo? O cosseno do ângulo não é cateto adjacente sobre hipotenusa? O cateto adjacente não é fx? Então, tá lá, ó, fx sobre hipotenusa, que é o valor de f. Multiplicando cruzado, fx é f vezes o cosseno de θ. Já o seno não é cateto oposto é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço não tem o mesmo tamanho do fy, então o seno de θ é o fy, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é f. Multiplicando cruzado, fy é f vezes o seno de θ. Muito bem.
Então, dessa forma, você descobre as componentes vetoriais fx e fy. Lembra que, feito isso, você elimina o vetor f, você tira ele da sua cabeça. Ao eliminar o vetor f, você vai imaginar a existência apenas de fx e de fy. São chamadas componentes vetoriais, componentes perpendiculares do vetor f. Olha, tem um macete, muitos professores de física utilizam, que é o seguinte. Para você não fazer tudo isso aqui, ó, seno e cosseno, você pode fazer direto. Reparem que o fx é um vetor que está mais próximo do ângulo. Então, a brincadeira é dizer que ele está com o ângulo. Ó, fx está com o ângulo. Com o ângulo cosseno. Ó. Sempre as componentes é o vetor vezes o seno ou cosseno. Então, quando você vê o desenho do fx, ó, o fx está mais próximo do ângulo, está com o ângulo cosseno. E o fy está mais distante do ângulo. Portanto, ele está sem o ângulo. Sem o ângulo, você usa seno. Então, é um método prático, simples, para você não perder tempo. Fx, f com ângulo, cosseno. Fy, f sem o ângulo, seno. Tranquilo? É apenas um macete para você não perder tempo. Muito bem. Então, vamos fazer um exemplo. Esse exercício é um clássico, muito simples de fazer, só que pelo método paralelogramo, só soma de 2 em 2, então é desagradável. E também pelo método do polígono fechado, não tem o quadriculado, você não vai ter precisão. Então, o melhor método é a decomposição do vetor t, que eu já fiz aqui. Ó. O vetor t, então, ó, nós já substituímos ele, elimina ele. Lembra que a decomposição você elimina o vetor t e troca por tx e ty. Como calcula cada um? Você viu agora mesmo, ó, o tx está com um ângulo, então t cosseno. Aí o t você vai no enunciado, vale 20 newtons, e o cosseno de θ vale 0,8. 20 vezes 0,8, 16. O ty, a parte vertical do vetor t. T vezes seno, ela está sem o ângulo, ó, sem o ângulo. O seno de θ, você consulta aqui, ó, vale 0,6. E, portanto, 20 vezes 0,6, 12 newtons. O que você vai fazer agora? Veja que, ao substituir o vetor t, sobraram 4 vetores em cruz, na horizontal e na vertical. E agora você vai usar os casos particulares. Quais são os casos particulares? Vetores na mesma direção, mas sentidos opostos. Para você achar a resultante, você não faz a subtração? Olha só o vetor tx, ele vale 16. O vetor f, que você consulta aqui, ó, vale 12. 16 para a direita e 12 para a esquerda, 4 para a direita. E na vertical, como é que ficou? O ty não vale 12 para cima? O p, que você olha aqui, ó, não é 9 para baixo? 12 para cima, 9 para baixo, 3 para cima. Muito bem. Pior das hipóteses vai acontecer isso aqui, ó. 2 vetores perpendiculares que você soma. Aqui eu somei utilizando o método do paralelogramo para achar o vetor r. E como forma 90 graus é outro caso particular. Para achar o módulo de r, basta fazer Pitágoras. Rx ao quadrado mais ry ao quadrado. Você já sabe aí que vai dar 5 newtons, né? Muito bem. E a última parte dos versores. O que é um versor? O versor é um vetor unitário. Ele indica direção e sentido. Então, veja, o versor I, ele é um versor na direção horizontal. Então, ele é um vetor, na verdade, mas de módulo unitário, na direção horizontal. Sempre para a direita, mais I. Se você falar menos I, você inverte o sentido. Assim como J, ó, mais J para cima, uma unidade para cima, menos J para baixo. Então, para que isso serve? Imagina esse monte de vetores aqui no desenho. Ó. A, B, C, D e E. Eu quero a resultante deles. Se você não tem espaço para fazer desenho, o que você pode fazer? Você pode deixar todos eles em função de I e de J. É como se fizesse uma decomposição, só que sem necessidade de fazer cálculo, por senos e cossenos, porque você já tem as unidades dos quadrinhos. Então, por exemplo, o vetor A. O vetor A, repara que ele tem 2 unidades para a esquerda, deixa eu desenhar aqui, isso representa menos 2i. Lembra, cada quadradinho é 1i,
e para a esquerda ele é negativo. E você tem duas unidades para cima, portanto, 2j. Então, você responde que o vetor A, menos 2i mais 2j. Lembra das setinhas no A, no I, no J, porque é uma expressão vetorial. Olha o vetor B, 4i mais 3j. Olha por quê, ó. 4 unidades na direção x, então 4i, e 3 na vertical, então 3j. E assim sucessivamente. Olha o C, não tem componente i, então é apenas menos 3j. O vetor D tem duas unidades para a direita, 2i, e 3 para baixo, menos 3j. O vetor E, menos 1i, menos 1j. Uma unidade para a esquerda, uma unidade para baixo. Bom, e aí? Quando você quer o resultante, não precisa fazer desenho. Basta somar i com i e j com j. Ao somar os i's aqui, ó, menos 2 mais 4 mais 2 menos 1, dá 3i. Ao somar os j's, mais 2 mais 3 menos 3 menos 3 menos i, menos 1, perdão, menos 1j, vai dar menos 2j. Então, esse é o seu vetor resultante. Como que você desenha ele? Olha lá, ó, o vetor R, repara que ele tem 3 unidades para a direita e 2 unidades para baixo. Para você encontrar o módulo do vetor resultante, basta fazer Pitágoras com esses valores, 3 e 2. Tranquilo? É um método bacana, ajuda muito a resolver problemas de vetores. Pessoal, então é isso. Os próximos problemas da lista a gente pode fazer também em vídeos futuros. Bons estudos para vocês, se cuidem. Um abração do Brancalhão. Falou para vocês. Tchau, tchau.